Olá pessoal, abri live não necessariamente para uma interação, porque eu preciso do tempo da live para conseguir falar o que eu preciso falar, e no Reels e nos Stories não tenho tempo necessário. Por isso abri live, mas não necessariamente para uma interação, e sim porque eu preciso desse tempo de uma live para conseguir falar o que eu preciso falar. Antes de mais nada, eu quero agradecer por todas as mensagens, por todas as palavras de carinho, seja comentários, seja mensagens que as pessoas me enviaram pelo que aconteceu. Para quem não sabe o que aconteceu, dia 18 de outubro eu descobri a minha gestação. Fiquei muito feliz, ainda mais por ser o mês de outubro. E dia 8 de novembro eu tive o laudo de que já não tinha mais bebê aqui dentro. Eu perdi o meu filho com 7 semanas e 3 dias. O meu filho já não estava mais aqui. Eu postei pra vocês porque, assim como eu contei pra vocês a alegria da descoberta e tudo mais, do meu sonho, do nosso sonho, eu vim aqui e postei também a notícia, por mais que fosse difícil, e ainda é, eu precisava ser sincera o bastante para contar para vocês o que tinha acontecido. Antes de mais nada, eu não me arrependo em momento algum, de forma alguma, de ter contado para vocês aqui no Instagram a nossa gestação. Muitas pessoas pensam, você não devia ter contado, tinha que ter esperado os 3 meses. E muitas pessoas acham que eu me arrependi, eu tô me sentindo culpada por isso, e na verdade não. Eu não me arrependo de ter contado. Eu fiz o que eu achei que eu devia fazer, eu fiz o que eu achei que era certo fazer, eu fiz o que eu quis fazer. Em momento nenhum eu me senti mal por contar da nossa gestação ali logo no início. Então não, eu não me arrependo, não, eu não estou me sentindo mal, me culpando por isso de forma nenhuma. Eu não me arrependo disso. Isso é uma coisa que eu não me arrependo. Porque eu acredito que se fosse para a gestação seguir até os 9 meses, independente do que as pessoas pensassem sobre mim ou sobre minha gestação, ela iria seguir. E se fosse para minha gestação não seguir, isso iria independer se eu contasse pro pessoal ou não, a minha gestação iria seguir. Então eu não penso dessa forma de, você não devia ter postado. Sim, eu devia ter postado porque isso era o que eu queria fazer, mas eu respeito muito as pessoas que esperam um tempo determinado para contar e tá tudo bem. Eu sou a favor daquilo que a pessoa estiver bem e satisfeita e feliz e confortável para fazer, independente de opiniões alheias, tá? Então eu vim aqui conversar um pouquinho. Hoje é dia 18 de novembro. E eu vim aqui conversar um pouquinho sobre como tá sendo tudo isso. Como eu tô me sentindo, como tá sendo o meu processo de luto, porque independente do tempo que eu estava de gestação, independente dos anos se passarem, eu sempre vou lembrar do meu filho, eu sempre vou ter um carinho por ele, eu sempre vou amar ele, independente de qualquer coisa. Como eu digo, era uma vida que estava sendo gerada, por mais 7 semanas, mas já tem muita coisa formada nessa criança. Eu já tinha muita coisa sendo, assim, naquele bebezinho. Pra mim era uma vida, é uma vida, e isso ninguém vai me tirar. Então eu perdi meu filho com 7 semanas e 3 dias, tava quase chegando na 8 semanas, que cada semana que eu completava era uma comemoração, porque eu sabia que tinha esse risco dos 3 meses, que a gente tinha que esperar passar dos 3 meses para se sentir um pouquinho mais tranquila, porque tranquila 100% eu acho que ninguém fica. Em particular, falando de mim, eu não fico, por mais que eu esteja com 20, 30, não importa quantas semanas, ainda assim eu teria uma preocupação, mas uma preocupação um pouco menor comparada ao que eu teria ali no primeiro trimestre, que é onde tem o risco maior de aborto. Outra coisa que eu quero falar também é que o fato de eu ter endometriose retrocervical profunda, o fato de eu ter aderência no ovário esquerdo e o fato de eu ter um útero septado, não completo, mas parcial, não foi a causa do que aconteceu. O aborto que aconteceu, ele foi espontâneo,
o meu corpo, como nosso corpo é uma máquina, e é uma máquina muito inteligente, por sinal, reconheceu que aquela vida não iria ser viável, não iria seguir, não iria se desenvolver, não ia dar certo. E o próprio corpo da mãe reconhece que tem algo de errado, que não está compatível com a vida, e o corpo da mãe elimina. Não foi nada que eu fiz, não foi nada que eu tomei, não, para vocês terem uma ideia, eu não fazia absolutamente nada, porque eu entendia que a minha gravidez ela era de risco. Risco por quê? Pela condição do meu útero ser septado, mas a condição do meu útero ser septado não causou e não causa um aborto. Claro que eu preciso ter cuidados muito maiores por conta do meu útero, mas ele não causou o aborto. Então eu não pegava peso de forma nenhuma, fazia coisas extremamente leves. Minha alimentação eu cuidava bastante, estava comendo de 3 em 3 horas, o que é complicado para mim, porque eu sou uma pessoa que eu não sinto fome, e na minha gestação eu não senti fome. Então comer de 3 em 3 horas para mim não estava muito legal, mas ainda assim eu colocava o alarme para mim me lembrar que eu tinha que comer, até porque minha memória estava horrível, eu não conseguia lembrar de nada. Então eu ficava de repouso, fazia caminhadas curtíssimas, tipo assim, dava uma volta no quarteirão e andava muito devagar, até porque eu tava um pouco mais cansada, ofegante, né, da gravidez, mas todo o tempo era repouso, fazia uso do Trogestan, que é progesterona, me alimentava bem, tava tomando muita água, porque eu não sou adepta à água, eu não gosto de água, mas eu tava tomando água, então assim, eu tava fazendo tudo, e muito além do que o médico me recomendou, mas infelizmente aconteceu. Então, meu aborto ele foi espontâneo, ele não foi aborto retido, ele não precisou de curetagem, porque o meu próprio corpo expeliu o que estava lá dentro. E quando eu fiz o ultrassom, ele já tinha bem pouca coisa lá dentro, não dava nem para identificar se aquilo era resto de saco gestacional ou enfim. O meu sangramento ele durou bem pouco. E foi isso que aconteceu. Agora eu quero falar como é que tá sendo agora. Nos primeiros dias, foi difícil. Muito difícil. Como eu falei pra vocês, eu tinha várias crises de choro. No momento que eu parecia que eu tava bem, do nada eu começava a me sentir muito mal, porque parece que eu lembrava do que tinha acontecido. Enquanto eu estava bem, parece que eu tinha esquecido do que aconteceu, ou parece que aquilo nem tinha acontecido, eu não sei, como se realmente eu estivesse grávida e, sabe, quando vem aquele sentimento, uma coisa ruim, e enfim. E eu começava a ter minhas crises de choro, me sentindo muito mal. As cólicas duraram alguns dias depois, mas o sangramento ele foi bem curto. E foi bem difícil nos primeiros dias, porque como eu falei pra vocês, eu tinha uma rotina com o nosso filho. Eu criei uma rotina com os filhos, foi automático, não foi nada que eu falei, eu vou criar uma rotina com ele, eu vou fazer isso, fazer aquilo, sabe? Foi algo espontâneo, automático, de eu agir de certa forma com ele, de eu falar com ele, enfim. No início, quando eu perdi, era muito complicado, ainda é complicado. Então, assim, eu tava não pensando no que aconteceu pra mim não ficar mal, só que no momento que eu recebia alguma mensagem sobre o que tinha acontecido, automaticamente eu ficava mal porque vinha à tona o que aconteceu. Então o fato de eu não querer pensar no que aconteceu não significa que eu não ame, que eu não sinta falta, que eu não esteja triste. Só significa que eu estou tentando me proteger de um sentimento que não vai fazer bem pra mim e que não vai fazer bem pro bebê que já não tá mais aqui, que já está do outro lado, né? Então, eu estava num momento totalmente emocional, no momento da minha perda. Momento de muitas crises de choro, de muita tristeza, de eu estar relativamente bem e começar a chorar muito, porque parece que eu voltava naquela cena de tudo que tinha acontecido e eu me sentia
da mesma forma que eu me senti no momento em que eu vi que eu tava perdendo o nosso bebê. Então, eu passei por um momento de chorar muito, de questionar muito, de ficar indignada, de sentir muita saudade dele. Eu sinto saudade dele até hoje, mas aquele momento era tava muito mais intenso. Eu não tava sabendo lidar com aquilo porque eu tava no momento de uma perda. A gente estava no momento de perda, a gente estava no luto. Então, eu chorava muito, eu chorava de soluçar, eu sentia saudade. Sabe, quando você começa a ver o seu corpo voltando ao normal, porque já não tem mais aquela vida ali. E era difícil eu falar pra mim que eu passei por um aborto, era difícil. Essa palavra aborto, pra mim, só escutar essa palavra me doía. E eu lembrar da perda, eu lembrar que aquele sangue, naquele momento, significava que já não tinha mais uma vidinha ali dentro, doía muito. Então, tudo que eu tô falando aqui, a palavra aborto, a palavra perda, o sangue, sabe, tudo isso era coisas difíceis pra mim conseguir escutar. E, sabe, parece que eu não queria escutar aquilo, eu não queria entender aquilo, eu só queria aquele bebê. Eu só queria aquela vida. Eu só queria que ele tivesse aqui. Eu só queria hoje estar com 8 semanas, quase 9. Eu só queria ter passado pelo ultrassom e ter escutado o coraçãozinho. Eu só tava no emocional, eu não vinha pro racional de forma nenhuma. Então hoje eu tô conseguindo falar com vocês sem chorar. Mas não significa que não doa, tá? Então eu precisei passar por esse momento de questionamento, de luto, de choro, de tristeza, sabe, de não querer ver ninguém, de não querer falar com ninguém, de querer ficar sozinha no meu canto, isolada, comigo mesma, tentando entender o que tinha acontecido, tentando entender que até ontem eu tava grávida e hoje eu já não tô mais. Tentando entender aquele sentimento que ele veio um sentimento de culpa, mas não durou muito. Ele veio um sentimento de culpa como se eu tivesse feito algo de errado, como se eu pudesse ter previsto alguma coisa, desculpa. E não, eu fiz tudo. Mas nesse momento que eu tava no lado só emocional, eu me culpava, eu me sentia mal, me sentia triste. Parecia que eu não tinha sido o suficiente. E por mais que falassem, olha, tudo que você tem no teu útero não foi o causador do aborto. O aborto, infelizmente, é algo muito comum. Acontece muito. Então, assim, não se culpe, sabe? Por mais que eu soubesse que a culpa não era minha, não era de ninguém, por mais que eu soubesse que o aborto espontâneo é uma coisa que... O aborto espontâneo, ou retido, ou que tem que passar por uma curetagem... Não é culpa de ninguém, infelizmente é uma gravidez que não ia dar certo, que o corpo expeliu e que o aborto é uma coisa muito comum, infelizmente, de acontecer. Muitas mulheres passam por isso e tudo mais, sabe? Ainda que eu soubesse de tudo isso, parece que naquele momento eu só queria pensar que eu tava muito mal e que às vezes eu ficava me culpando. Quando eu vim pro lado racional da coisa... Porque tudo bem a gente ter o nosso lado, né? Nosso momento ali de a gente ficar focada só no que aconteceu e criando situações e criando coisas na nossa cabeça e tudo mais. Mas a gente precisa vir pro lado racional do que aconteceu, pro lado biológico, pro lado científico, pro lado do que aconteceu. O que aconteceu foi, eu tive um aborto espontâneo que não era compatível com a vida e o corpo da mãe expeliu. A culpa não foi minha, a culpa não foi de ninguém. O próprio corpo viu que não era compatível com a vida e o corpo expeliu. Ponto. Isso foi o que aconteceu. Então, quando você vem pro lado racional, claro que você continua triste, você sente saudade, você sente falta, você tem todo aquele sentimento de amor, de carinho que você tinha, vai continuar. E isso vai continuar pro resto da vida.
Porque o nosso primeiro filho sempre vai ser lembrado, sempre vai ser amado, sempre. Ele não vai deixar de estar na nossa vida. E o fato da gente querer ter filhos depois do que aconteceu, o fato da gente ainda querer ter filhos, não significa que esses filhos que vão vir vai substituir o filho que a gente perdeu. Não, não vai. Nada vai substituir o filho que a gente perdeu. Hoje, eu tento não pensar tanto nele. Não é porque eu estou querendo substituir ele com outro filho, não é porque eu não ame, não é porque eu não tenha carinho, não é porque eu não sinta falta, não é nada disso. É porque se eu mergulhar nessa energia, nesse sentimento de indignação, de tristeza, de tudo isso, não vai fazer bem pra mim, ainda mais se a gente for ter uma próxima gestação, não vai fazer bem pro próximo bebê e não vai fazer bem pro bebê que a gente perdeu. Então, a gente tem que ver as coisas sempre pelo lado bom, ressignificar sempre tudo, não se culpar, não se sentir culpada por nada, porque a gente não teve culpa de nada. E eu espero que esse vídeo, para uma pessoa que perdeu um filho, eu quero dizer que eu entendo a sua dor, eu sei o quanto é doloroso, o quanto é difícil. Eu sei que é difícil falar assim, olha, não pensa nele, não pensa nela. É difícil falar isso, que automaticamente a gente sempre tá pensando. Mas eu sempre tô tentando ocupar minha cabeça com outras coisas. Eu tento sempre pensar, mas não pensar tanto. Ou se pensar, não ser levado àquele momento. Porque quando eu pensava muito no bebê, eu voltava naquela cena da perda. Porque foi a cena que mais me marcou, foi o momento da perda. Os momentos que mais me marcaram foi a descoberta da gravidez e o momento da perda da gravidez, de ver aquele sangue. Esses foram momentos assim que mais me marcaram. E se eu ficar pensando muito, eu falando com vocês, eu já tô pensando. Eu volto naquele dia, naquela noite, no sangramento, a gente correndo pro hospital e ninguém querendo atender a gente rápido. E no dia 8, voltei de manhã no hospital. E mesmo falando que eu tava grávida e sangrando, eu não fui levada para emergência imediatamente, o que seria considerado uma emergência, afinal é uma vida que tá ali. E ninguém fez questão de querer acelerar meu processo, ninguém fez questão de se surpreender quando eu falava que eu tava grávida, eu tava sangrando. Ninguém fez nada, trataram eu como se eu tivesse com uma rotina normal do dia a dia, como se eu estivesse indo ali só pra, sei lá, medir a pressão ou sei lá o que. E eu cheguei ali às 8 e pouca, 9, e eu saí de lá, era quase 3 horas da tarde. E eu saí de lá após o ultrassom que eu fiz. Então o ultrassom foi feito de tarde. Saí de lá, era 2 e pouca, 3 horas da tarde. E saí de lá com a notícia de que já não tinha mais bebê. Então essas coisas me dão uma indignação pela questão do atendimento. Uma mulher grávida e sangrando, ela não ter esse direito, não digo nem privilégio, mas o direito de ser atendida em uma questão de emergência, porque tem uma vida ali dentro, uma vida que talvez, às vezes passa na minha cabeça, talvez, quem sabe se eu tivesse sido atendida mais rápido, quem sabe eu teria conseguido segurar esse bebê. Talvez me passe esses pensamentos assim, sabe? Talvez se fosse atendido mais rápido, quem sabe meu bebê estaria aqui dentro. Ou não, ou talvez realmente não teria o que fazer. Então me passa várias coisas na cabeça, mas assim, eu e a outra moça que estávamos grávidas e sangrando não tivemos atendimento de emergência, não recebemos pulseira de emergência, ao contrário, recebemos pulseira verde como se a gente tivesse tudo bem. Então isso também é uma indignação tremenda, de me sentir muito mal e com raiva
dessa situação, sabe? Das pessoas não fazerem nada e não se importarem, não demonstrarem empatia ou qualquer tipo de sentimento com uma mulher, ainda mais sendo atendida por mulheres, e eu não ter tido esse olhar de falar assim, você tá grávida, tá sangrando, emergência, porque pode ser só uma ameaça de aborto, pode ser um descolamento ovular, pode ser porque o útero tá muito irrigado de sangue, pode ser que tá escapando alguma coisa, ou realmente pode ser que você está perdendo o seu bebê e não vai ter o que fazer, sabe? Então, assim, nessas questões profissionais de atendimento, uma mulher grávida e sangrando, foi uma indignação tremenda, mas eu tava tão debilitada fisicamente e emocionalmente que a gente não tinha o que fazer, entende? Eu tava muito debilitada, muito fisicamente falando e, claro, emocionalmente falando também. Então, hoje eu tô melhor, né? 100% não, porque eu acho que eu não sei nem se isso é possível. A única coisa que eu sei é que sempre vou lembrar, independente de quanto tempo passe. E perder meu bebê lembrou também da questão que eu perdi meu pai em 2019. Antes da pandemia. Logo em seguida veio a pandemia. Perdi meu pai em 2019. Eu acho... foi em novembro. Não lembro o mês agora, mas tá anotado em algum lugar aqui. Então, perdi meu pai em 2019 e eu ainda lembro dele hoje. Se eu pensar muito no meu pai, é a mesma história do bebê. Eu choro, eu fico triste, eu não aceito, sabe? Então, assim, o luto, ele não é só aqueles dias, aquela semana, aquele mês. O luto, eu vejo o luto como algo pra sempre. Porque é uma pessoa que já não tá mais aqui, a gente sempre vai lembrar, sempre vai sentir saudade, mas sempre tentar lembrar de coisas boas e não se culpar por nada ou ter qualquer tipo de ressentimento, porque isso não faz mal só pra você, como faz mal pra quem já se foi também. Então, olha só, meu pai se foi em 2019, eu ainda lembro dele, sinto falta, choro e tudo mais. Meu filho se foi dia 7. 8 eu tive o laudo, né? Mas dia 7 eu já perdi ele. Eu sempre vou lembrar dele. Sempre. Quando eu tiver o próximo bebê, que é o nosso bebê arco-íris, e nunca pra substituir a nossa perda, né? Até porque a gente sempre pensou em ter mais filhos. Eu quero comprar... Eu tô olhando pra baixo, gente, por, sei lá... Não tô muito animada pra falar olhando pra câmera hoje, sabe? Mas vou tentar aqui. Eu quero comprar um anjo, uma imagem de um anjo, alguma coisa que seja em formato de anjo. Por quê? Pra representar o filho que a gente perdeu, pra ter ele ali, né? Representado sempre. Então eu quero que no quartinho do meu filho ou filha, futuramente, tem ali o desenho, a simbologia do arco-íris, porque ele ou ela vai ser um bebê arco-íris, e que tenha um anjinho também para deixar ali no quartinho para representar o bebezinho que a gente perdeu, para ele sempre ser lembrado, ele sempre tá ali de uma forma simbólica, representativa. E eu quero fazer isso, sabe? Ele sempre vai se lembrar de toda forma, mas eu quero que tenha alguma coisa ali palpável, vamos se dizer. Então eu acho que é isso. Eu tô bem. Alguns momentos eu me pego chorando, mas eu tento ficar bem pra ele ficar bem. Outra coisa que eu tava pensando, que eu penso muito, na verdade, que eu agradeço muito. Eu sempre disse que eu agradecia muito aquela vidinha que tava aqui dentro, por tudo que proporcionou pra gente, por mais que fosse tão pouco tempo. Eu agradeço muito aquela vidinha, por eu ter descoberto uma gravidez, por eu ter
gerado essa criança por tão pouco tempo, mas que quando eu estava com ele aqui dentro, pra mim era uma eternidade. O dia não passava, a semana não passava. E depois que ele se foi, né, os dias estão passando até que rápidos. Então eu agradeço por tudo, agradeço. Por mais que as pessoas possam pensar, mas não deu certo, como eu falei no outro vídeo. E eu sempre vou dizer, deu certo. Só não era pra ser. Deu certo, mas por alguma razão ele voltou pra casa, né? Quando eu falo voltou pra casa, é porque ele voltou pro plano espiritual. Lembrando que eu sou uma pessoa que acredito muito na reencarnação, tenho uma visão espírita das coisas. Claro que a gente questiona algumas coisas que não batem com o que a gente acredita e tudo mais, mas de uma forma geral tem uma visão espírita do processo. Então por isso que eu digo que o meu bebê, o meu filho, ele voltou para casa. E eu agradeço muito ele, continuo agradecendo ele. Ele, mesmo não estando aqui, eu agradeço por tudo que a gente viveu, por essa experiência, pelos momentos felizes e tudo mais. Agradeço e agradeço mais ainda por a gente não ter tido tempo de escutar o coraçãozinho dele batendo. Por quê? O nosso ultrassom era para fazer com 8 semanas. Com 7 semanas e 3 dias, eu tinha até adiantado a data. Quando eu comecei a sentir umas cólicas, eu adiantei a data para sábado, agora, esse sábado que passou. Eu ia fazer o ultrassom só no dia 23. Aí eu adiantei pro dia 16, que foi nesse sábado, porque eu estava com umas cólicazinhas. Eu já sabia que com 7 semanas dava para ver ele se mexendo, já dava para escutar o coraçãozinho e tudo mais. Então, por conta dessas cólicazinhas que ainda não eram tão fortes, mas que me preocupou bastante, eu adiantei a data do ultrassom. Então, esse sábado que passou, era pra gente ter ido lá ver ele. Só que, antes disso tudo acontecer, no dia 7 a gente perdeu. Então, não deu tempo. Então, eu agradeço ele pra gente não ter conseguido escutar o coraçãozinho batendo. Porque imagina, você vai lá, vê o ultrassom, vê ele se mexendo, escuta o coraçãozinho, passa uns dias, você perde. Eu acho que isso seria muito mais difícil do que já tá sendo. Então eu agradeço a ele por a gente não ter escutado o coraçãozinho dele, porque seria de uma dor tremenda. Você escutar o coraçãozinho, você vê ele se mexendo e de repente já não tem mais nada, sabe? Então eu agradeço a ele por a gente não ter conseguido, porque eu acho que seria muito mais difícil do que já tá sendo. Então é por isso. Então a gente tá levando a cada dia, a gente tá vivendo um dia de cada vez, afinal de contas é um luto. E como eu disse, o luto não dura um dia, não dura uma semana, não dura um mês. O luto, ele dura pro resto da vida, né? Perdi meu pai em 2019, continuo sentindo falta, continuo sentindo a dor da perda, só não tento pensar tanto, não por falta de amor, não porque eu não goste, mas para me preservar e preservar o espírito que está em evolução, em desenvolvimento e tudo mais. Eu não quero atrapalhar. Então a mesma coisa está sendo com o nosso filho. Eu tô tentando não pensar nele, automaticamente é inevitável, eu sempre tô pensando, mas eu tô tentando não pensar, porque eu fico muito mal, eu fico muito triste, e aí eu começo a pensar que eu já estaria com 8 semanas, e sabe, eu não quero ter esse sentimento, porque me faz muito mal, atrapalha meu dia a dia, e consequentemente vai atrapalhar a evolução daquele espírito. Então eu prefiro acreditar que ele tá bem, que tá tudo certo. Só gratidão, amor e muita lembrança dessa vida que eu gerei por tão pouco tempo, que daqui a pouco eu tenho fé que vai vir o nosso bebê arco-íris para iluminar as nossas vidas e colorir as nossas vidas. E é isso, gente. A gente tá em busca do nosso arco-íris agora. Como eu disse, eu sempre vi pessoas falando de bebê arco-íris, bebê estrela e tudo mais. E eu sempre não quis
ter um bebê arco-íris, porque automaticamente você tem bebê arco-íris quando você perde um filho. E eu nunca quis perder um filho, né? Acho que ninguém quer perder um filho, vamos dizer assim, porque a dor, ela é tremenda. Então, eu achava lindo e acho linda a história do bebê arco-íris, porém eu não queria ter um bebê arco-íris porque eu não queria perder um filho e, como eu disse, ninguém quer perder um filho. Mas hoje eu tô passando por isso, pela questão de a espera do nosso arco-íris, né? Pra quem não sabe, bebê arco-íris se dá esse nome quando você perde um bebezinho, seja ele quando você tem semanas, seja ele depois que ele nasce, enfim, você perdeu um filho, uma filha, o próximo bebê que vir será um bebê arco-íris, porque depois de uma tempestade, sempre vem um lindo arco-íris. Então a tempestade seria a nossa perda, seria a nossa dor, seria o nosso luto, seria a nossa tristeza, as nossas lágrimas de tristeza, de saudade, de tudo. E quando vem aquele arco-íris, naquele dia lindo, ensolarado, é uma nova chance, uma nova oportunidade pra gente sorrir de novo, pra gente ficar feliz de novo, não se esquecendo daquele filho que a gente perdeu e não substituindo aquele filho que a gente perdeu, não. Mas a gente tá à espera, né, em busca desse dia, desse arco-íris. É inevitável, né, gente? É difícil não chorar. Ainda mais tendo esse significado tão bonito, tão lindo. Então é isso, pra quem não sabia, bebê arco-íris é isso. Depois de uma tempestade, depois de dias difíceis, depois daquele dia nublado, chuvoso, sempre vem um lindo arco-íris com aquele sol. E é isso. Eu tô bem. Estamos bem. Cada dia que passa a gente vai tentando se sentir melhor. Mas o luto é pra sempre. Eu espero que eu possa ter, de alguma forma, ajudado alguém que tá passando por isso. Hoje eu entendo a dor de perder um filho. Eu entendo a dor de você ter um aborto. Eu entendo muita coisa que antes a gente só tentava entender, eu achava que entendia, mas eu passei por isso, tô passando por isso. Mas pra você que tá passando por isso, né, e tá aí tentando o seu arco-íris, tem uma notícia boa, tanto pra mim quanto pra você. Os médicos dizem que depois de um aborto, a chance de ter uma gravidez, a segunda gravidez com sucesso, é de aproximadamente 90% de que esse bebezinho vai dar certo, vai evoluir. E mesmo que você tenha passado por 2 abortos seguidos, ainda assim existe essa chance de você ter uma terceira gravidez bem sucedida, que dê tudo certo. Eu fiz uma bateria de exames antes de engravidar e depois de engravidar. Meus exames deram excelentes. Não tenho nada, não tenho nenhuma doença, não tenho nada, tirando a endometriose. Exame de sangue, eu fiz 3 tubos de exame de sangue e minha saúde tá ótima. Então, mais uma vez, o que aconteceu de você perder um filho, no meu caso, não tem nada a ver com a minha saúde ou com o meu útero, tá? É uma coisa que a natureza mesmo faz. Mas é importante você procurar um médico, é importante você fazer todos os exames, é importante você ver como tá a sua saúde antes de engravidar. E se você já tá grávida, faça todos os exames possíveis para ver se tá tudo certo, porque se tiver alguma coisa que precisa melhorar, você consiga fazer isso a tempo. E a gente vai passando por tudo isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã.
Então, hoje a gente tá chorando de tristeza, mas amanhã a gente vai chorar de alegria, porque o nosso arco-íris vai chegar e eu tenho fé. Eu tenho fé que meu arco-íris vai chegar e vai dar tudo certo, tá bom? Fiquem todos muito bem. A gente se vê numa próxima e de novo, muito obrigada por todo mundo que se preocupou, que mandou mensagem. Agradeço de verdade. E peço pra vocês não se preocuparem, tá bom? É normal. Infelizmente, o que aconteceu é mais comum do que parece, tá? E é isso, gente. Infelizmente, é muito comum. E é normal eu não estar tão apta pra conversar, responder algumas coisinhas aqui e outra ali. Peço que vocês me entendam, compreendam, porque esse momento ainda tá difícil. Como eu disse, eu fico sem pensar e, claro que não por maldade, eu recebo uma mensagem sobre o assunto e automaticamente eu volto a lembrar, entende? Mas não tô culpando ninguém de forma alguma, eu só tô contando como as coisas estão sendo, tá? Então, por favor, me compreendam, me entendam exatamente o que eu tô dizendo. E nesse momento eu tô querendo ficar mais no meu canto, mais assim, no meu íntimo, conversar mesmo com pessoas, é só através aqui da internet, como eu tô fazendo com vocês, porque ainda assim eu não tenho um contato humano. Estou aqui sozinha e tô aqui explicando pra vocês, contando pra vocês. Mesma coisa, caso eu apareça lá pelo YouTube também, é porque é muito melhor pra mim, muito mais confortável. E a verdade é que sempre foi na minha vida como um todo, eu ter mais contato virtual, de conversar com pessoas na internet do que físico. Eu não sou uma pessoa do calor humano, eu não sou uma pessoa do abraço, eu não sou uma pessoa do beijo, eu não sou uma pessoa de toque, eu não sou uma pessoa de estar ali, ó, olho no olho, eu não gosto. Eu sou uma pessoa muito mais reclusa no meu canto, reservada, sozinha. Se acontecer alguma coisa, eu vou tentar entender aquilo que aconteceu sozinha. Ou na situação do bebê, eu vou ali conversar com meu marido, a gente vai tentar superar tudo juntos e tudo mais. Mas se é uma coisa pessoal minha que não envolve ninguém, eu vou ficar ali sozinha e vou tentar resolver sozinha. Eu não gosto de trazer ninguém pra se envolver nas coisas, entende? Isso é uma coisa que eu sou assim desde criança. Eu não sou de muita gente, eu não sou de amizades, eu não sou. Isso é da minha personalidade, isso é de mim. Não significa que uma pessoa que me mandar uma mensagem, eu não vá responder ou vá tratá-la mal de forma alguma. Vou tratar todo mundo muito bem, vou conversar, normal. Mas eu não sou aquela pessoa de abraçar, de beijar, de trocar afeto, entende? Essa coisa de calor humano, pra mim, eu não gosto. O único calor humano que eu gosto de estar ali, de abraçar, de trocar afeto, carinho, é com a pessoa com que eu tô casada. Com meu filho, futuramente, que terei, com meus filhos de 4 patas, que é o Akira e a Natsumi, que é um gato, e o meu cachorrinho. Sim, mas pessoas que eu não tenho intimidade, pessoas que eu não tenho contato, eu sou uma pessoa muito no meu canto. Eu sou uma pessoa muito reservada. Eu sou mais expressiva na internet. Então aqui eu falo, eu brinco, eu dou risada, eu choro, eu fico triste, porque é só aqui, ó, eu e vocês, entende? Mas não significa que eu odeio as pessoas, que eu odeio o mundo, que eu quero que o mundo se exploda, não. Isso é só uma característica da minha personalidade. Eu nunca fui do abraço desde criança, nunca gostei de abraço. Nunca fui do afeto, do carinho, do toque. Essas coisas não faz parte de mim. E eu sou assim. Eu me sinto confortável assim. Porque o momento que eu ficar de muita coisinha, ou é porque eu criei uma conexão muito grande com aquela pessoa,
Ou é só porque pra pessoa não se sentir mal, mas eu vou estar me sentindo mal, entende? Então eu não quero me sentir assim. Não quero agradar ninguém e me desagradar, porque quem fica mal depois sou eu. Então, só pra deixar claro que eu agradeço demais as mensagens. Demais mesmo, de verdade, do fundo do meu coração. Muito obrigada às pessoas que se preocuparam comigo. E eu só consigo ter essa relação com as pessoas que mandam mensagens porque são mensagens, são pessoas que talvez me acompanham, ou que me conhecem pessoalmente, ou que não me conhecem pessoalmente e tudo mais. Mas aquela coisa de ver que eu estou triste, que eu estou num momento triste, e querer me abraçar, me beijar, ficar me segurando, me abraçando, isso é uma coisa que eu não gosto. Não me faz bem. Eu me sinto muito desconfortável com isso. Muito, 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 muito. Como eu digo, a pessoa com quem eu vivo 24 horas por dia é uma coisa. As pessoas que eu vejo um dia ali, outra aqui, ou que eu conheço e tudo mais, ter um contato físico comigo me incomoda. Porque um abraço, queira ou não queira, ele é um contato íntimo. E íntimo não quer dizer sexual, porque as pessoas levam muito essas coisas de porque íntimo quer dizer sexual. Não. Contato íntimo tá me abraçando no meu corpo, sabe? Isso é muito íntimo pra mim. E é uma coisa que me desconforta muito. Só digo isso porque as pessoas podem achar que eu tô muito mal e muito triste. Realmente estou muito mal, muito triste, mas eu não necessito de um abraço. Entende? Eu não sou aquela pessoa que tá muito mal e você fala assim, você precisa de um abraço. Eu vou te abraçar pra você se sentir melhor. Comigo, ao contrário. De verdade. Eu gosto de me expressar e falar como eu sou para as pessoas me entenderem, né, já conhecerem as minhas peculiaridades, a minha personalidade, o meu jeito, o que me faz bem, o que não faz, porque muitas vezes na cabeça da pessoa, um abraço faz muito bem, ajuda muito. Só que no meu caso em particular, é totalmente o oposto. Não me faz bem, não me ajuda, eu não me sinto bem. A maioria das pessoas gostam de contato físico e tá tudo bem. Só que eu e outras pessoas são iguais a mim, não gostam de contato físico, tá? Então, sei lá, só deixando aqui em dizer que obrigado muito pelas mensagens, que o ato virtual de mandar mensagem, se preocupar, pra mim ele é muito mais eficaz do que um abraço de uma pessoa que não tem intimidade, ou que eu não dê intimidade, ou que eu não tenha tanta relação com essa pessoa, e que eu não tenha me aberto pra ter uma relação assim com uma pessoa, sabe? Mas é isso, gente, eu vou ficando por aqui, a gente se vê, sei lá, numa próxima, não sei quando, tá bom? Obrigada a todo mundo que assistiu, e é isso, beijo.